E hoje nós temos aqui a participação do pastor Samuel Furman, que fala diretamente aí de São Paulo capital, né, pastor? Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Pastor Samuel, que recentemente, na última sexta-feira, faz uma semana hoje, né, recebeu o seu título de doutorado em teologia, concluído aí pelo Concordia Seminary de St. Louis, seu doutorado em teologia e cultura, certo? E muito obrigado, pastor, pela participação. Hoje nós temos a oportunidade de bater um papo aí sobre um assunto muito importante. Opa, obrigado, Lucas. Obrigado aí pelo convite para bater um papo com você. Estou começando a acompanhar os vídeos que você posta e tenho aproveitado e aprendido bastante com os vídeos. Realmente, eu falo aqui de São Paulo, região de Interlagos, né? Sou pastor aqui há quase 3 anos e também há pouco terminei meus estudos. E estou aí, né? Continuo trabalhando e junto com outros colegas pastores enfrentando os muitos desafios dos nossos dias. Especialmente agora nessa quarentena aí, né? Eu acredito que na região do senhor deve estar bem mais restrito. Aqui a gente está mais tranquilo, né? Mas aí deve estar bem mais restrito, né? Tudo está bem mais, eu diria assim, bem mais severo do que em outros lugares, a questão da quarentena. E ao mesmo tempo isso se dá em função da própria situação que São Paulo vive, né? Em tempos de pandemia, em tempos de crise, o que nós vemos é exatamente um sentimento de fraqueza no ser humano, né? Cada um de nós, a gente percebe em tempos de dificuldade como nós somos frágeis e fracos, né? E a prova disso é exatamente o que nós estamos falando agora. A nossa fragilidade nos leva, vamos dizer assim, a termos que ficar em casa, né? Não tem jeito para enfrentarmos a pandemia. Entretanto, ainda assim, a gente vê num mundo hoje que o ser humano ele tem tido a necessidade, vamos dizer assim, de procurar ajuda e força dentro de si mesmo. E aqui eu introduzo o assunto, né? Que nós vamos falar hoje sobre a teologia da autoajuda. E como o nome sugere, né? A teologia da autoajuda, ela busca força dentro de nós mesmos para enfrentarmos as dificuldades ou, de repente, alcançarmos alguma vitória, alcançarmos alguma coisa positiva dentro de nossas vidas. É claro que o pastor Samuel fez uma série de sermões em sua paróquia nos últimos meses sobre essa temática. Eu fiquei sabendo sobre isso e com a maior alegria eu convidei para podermos conversar a respeito dessa temática, da teologia da autoajuda. Como que a gente poderia iniciar essa discussão, pastor, para que as pessoas possam ter uma ideia panorâmica do que nós vamos conversar nesse dia? Então, pastor Lucas, é o seguinte, né? Eu não me propus a falar para a minha congregação sobre uma teologia da autoajuda, mas, obviamente, que eu endereço nessas mensagens que eu fiz ideias sobre o ser humano, uma antropologia, né? Quem nós somos, que levam, muitas vezes, enfim, como você bem colocou essa expressão, ao entendimento teológico, né, de autoajuda, né, que envolve essas práticas de livros de autoajuda, de ler, de buscar forças dentro de si mesmo. Enfim, né, eu comentei com você antes, Lucas, que o ser humano da autoajuda tem um Deus que alimenta esse ser humano da autoajuda. E como eu falei na primeira mensagem, né, é um Deus moldado, ou melhor dizendo, é um Deus à nossa imagem e semelhança, um Deus com minúsculo, eu diria assim, como você pode ter percebido naquela mensagem. E assim, isso surgiu primeiramente, pastor Lucas, tanto de uma leitura do contexto externo, quer dizer, de perceber como é que é a cultura paulistana, e ao mesmo tempo olhando para a realidade da minha congregação, qual necessidade que a minha congregação tem. E, sem dúvida, uma das coisas que, como eu falei na primeira mensagem, que afeta, que abala a estrutura da igreja e da nossa vida de fé, são esses discursos que fazem o ser humano olhar mais para dentro de si mesmo e menos para fora de si mesmo. Né? Acho que conforme a gente vai avançando, a gente pode polir um pouco mais isso tudo, mas assim, como ponto de partida, eu acho que seria isso, pastor Lucas. Nós precisamos começar sempre obviamente pelo começo. Eu sempre costumo falar isso nos vídeos. Vamos começar pelo começo, né? E uma das coisas que o ponto de partida, geralmente, para a dificuldade do entendimento, e aí
a gente sempre vai buscar uma força dentro de nós mesmos é por não entendermos quem realmente Deus é. E aí você coloca muito, muito bem a respeito do Deus à nossa imagem e semelhança. O Deus à nossa imagem e semelhança que você coloca lá no sermão, e aí eu te peço para explicar isso aqui de maneira mais precisa, né? O Deus à nossa imagem e semelhança é aquele Deus que nós moldamos a partir do que nós esperamos que Ele faça por nós. Nós criamos um Deus, né? Onde nós esperamos que Ele haja da maneira que nós queremos. Esse é um entendimento bem atual que nós temos de Deus, né, pastor? Exatamente. Na verdade, pastor Lucas, essa maneira de falar, né, um Deus moldado à nossa imagem e semelhança, aliás, eu até usei uma imagem, né, nesse dia do sermão, que eram mãos moldando um pequeno Deus, um pequeno ídolo ali. E isso vem muito de leituras em Lutero, né? Você deve lembrar, pastor Lucas, e outros que vão acompanhar esse vídeo, que Lutero, quando explica o primeiro mandamento, e vejam bem, né, que coisa básica eu estou falando do catecismo, né? Lutero, quando explica o primeiro mandamento no catecismo maior, ele fala, né, daquela idolatria escancarada, daquela idolatria mais disfarçada, mas de alguma forma ou outra, né, o nosso Deus é onde nós colocamos a confiança, mas há momentos também que ele fala que o ser humano, ele acaba, né, por causa da necessidade, por ser um ser, isso parece redundante, né, por ser um ser essencialmente religioso, de repente, se ele não se apega ao Deus que se revela a nós como Pai, Filho e Espírito Santo nas Escrituras, ele acaba, às vezes, se voltando para a criação e adorando a própria criação ao invés do Criador, né? E eu diria assim, nós criamos conceitos de Deus, alimentamos esse conceito através de linguagem na nossa cultura, de metáforas, maneiras de falar sobre a vida e sobre Deus, e de repente nós também estamos criando, ou melhor dizendo, nós estamos então assim criando um Deus à nossa imagem e semelhança. E o que eu quis dizer por isso naquele dia? Eu quis dizer basicamente o seguinte, né? Eu acho que cada era, cada cultura de cada período tem o seu entendimento de Deus que casa perfeitamente com o entendimento de ser humano, né? Nós sabemos que na época da Reforma, o grande problema da humanidade talvez era a realidade do pecado, que era reconhecida, e a busca por aplacar a ira desse Deus que se ira contra o pecado. Né? E aí, claro, a partir de um certo entendimento de ser humano, entendimento de Deus que se tinha distante da Escritura naquele período, né, se entendia que o ser humano poderia, com as suas ações, acalmar esse Deus, com as suas próprias obras. Isso a gente sabe muito bem, como luteranos, como é que foi isso. Olha, eu acredito que hoje tem um outro que é o grande problema, não esse mesmo, na visão da cultura, ou melhor dizendo, de uma religiosidade cultural, que é o quê? Qual que é o grande problema do ser humano? A ausência da felicidade. Eu preciso ser feliz, eu tenho que alcançar a minha felicidade. Agora, onde é que entra Deus nesse entendimento, então, do que é o ideal de vida? Ora, Deus precisa me ajudar a ser feliz. Aí eu acabo moldando ele. Deus tem que querer o que eu quero. Se ele não me ajuda na minha felicidade, das duas uma, eu não concordo com esse conceito de Deus da Bíblia. Ou então, eu não quero esse Deus na minha vida. Eu não preciso de Deus porque eu consigo alcançar a felicidade. E aí vem já diretamente, pastor Lucas, isso já acaba entrando, não que eu queira entrar agora nesse exato momento, mas isso está diretamente ligado à questão de buscar então algo dentro de mim. Vou virar essa chave e vou caminhar rumo à felicidade e ao sucesso. Isso é muito mais aquilo que se chamou nos anos 70 de nova era. Eu falei para a congregação, a nova era está ultrapassada como uma filosofia articulada e apresentada. Eu apresento para vocês, mas aquilo que é pressuposto, aquilo está presente muito fortemente hoje, né? Quem é Deus para você? Deus é tudo para mim. Deus é o sorriso de uma criança. Deus está na boa ação. Você deve lembrar, pastor Lucas, que eu até disse assim, que bom que a gente associa Deus a coisas boas. Sim. A gente não deve confundir a pessoa de Deus, que é criador, com coisas que são coisas da criação ou a própria criação de Deus. E uma outra maneira, né, um outro Deus moldado à nossa imagem e semelhança, esse que eu já antecipei, né? O Deus que só quer a minha felicidade. Esses seriam os dois deuses moldados à nossa imagem e semelhança. E agora endereçando realmente para o que a gente vê no século XXI, que a gente vê nos nossos contextos, né? E uma coisa que me chamou a atenção, pastor, que o senhor colocou lá no sermão,
esse Deus que nós moldamos a nossa imagem e semelhança, que nós queremos criar este Deus a partir do que nós esperamos que ele faça por nós, né? Muitas vezes a gente transforma isso, uma maneira de trazer coisas boas, mas a filosofia por trás disso é muito perigosa. E aí você cita, por exemplo, a nova era, mas técnicas de meditação, de canalização de energia, de fazer isso, de fazer aquilo, para que esse tipo de coisa acaba se tornando uma espécie de Deus para você, porque aquilo vai trazer uma alegria, vai trazer uma felicidade, vai trazer uma energia para o dia, para a vida, porque aquilo é positivo. E a filosofia por trás, enfim, a física disso, tudo bem, mas a filosofia por trás disso, como você colocou no sermão, é muito perigosa, né? E muitas vezes a filosofia vem junto, mesmo que a gente pense que não venha, ela vem junto, né? Exatamente. Eu até menciono, Pastor Lucas, o fato de que se a gente parar um pouco com essa correria do dia a dia, respirar fundo, fechar os olhos, né, a gente vai, sei lá, se sentir melhor, né? Mas isso é como, né, biologia ou física, ou como queiramos colocar isso, né? O problema, como você bem falou, às vezes tem técnicas que se ensinam e as pessoas praticam como sendo coisas boas, porque fazem a gente se sentir bem, mas que tem filosofias por trás. Sim. Que no fundo pressupõem esse conceito de Deus, o primeiro deles que eu falei, né? Que Deus é tudo, ele virou uma energia. Uhum. E aí na minha meditação eu consigo canalizar energias e tudo vai dar certo. Essa questão dessas muitas práticas e técnicas que estão na moda e tem por trás uma filosofia muito sutil, que às vezes afirmam meias verdades, mas que criam uma grande mentira, né? Que é o quê? O que é essa filosofia? Até eu falei, mas não disse o que é essa filosofia, né? Consiste no seguinte, que o ser humano evolui quando depende menos de coisas fora de si mesmo e pode se basear tão somente naquilo que está dentro de si. E embora abertamente e explicitamente não nega a necessidade por Deus, por uma necessidade lógica, afirmando o que está dentro de si e negando a necessidade do que está fora, vai negar, consequentemente, a obra fora de si que nos resgata e não apenas nos ajuda, né, como eu distingui naquela mensagem, vai negar a palavra que às vezes diz que a gente está errado e precisa mudar de rumo, e também vai achar, consequentemente, desnecessária o ouvir do perdão, né, que só é necessário quando a gente percebe essa mensagem que vem fora de nós e nos chama ao arrependimento. Sabe que uma coisa que me chama muito a atenção e de certa forma até incomoda às vezes, né? Às vezes não, incomoda sempre, mas a gente não fica expondo, né, esse incômodo o tempo inteiro, a gente guarda pra gente. Geralmente esses livros, né, e eu cito isso nos últimos vídeos que eu fiz, livros, né, às vezes até pregações, não digo de colegas da igreja luterana, eu espero que não, mas de colegas pastores, enfim, dando 10, 12, 15 dicas para a vitória, né? Porque se você seguir aquelas dicas, você vai alcançar a vitória, você vai ter uma família perfeita, você vai ter uma igreja perfeita, você vai ter uma vida financeira perfeita. E aqui nós já entramos um pouco mais profundo dentro do assunto que eu gostaria de tratar hoje, né? Que é justamente essa teologia da autoajuda, você se ajudar, você promover dentro de você esses 12, 10, 12, 15 passos, né? Cara, tem livros de editoras cristãs promovendo esse tipo de literatura, né? E como que a gente lida com isso? A gente enxerga isso? Como que a gente vai lidar com esse tipo de coisa? Porque é uma coisa tão presente e tem entrado dentro de nossas vidas de maneira tão precisa e direta, né? Como que a gente tem que lidar com isso? Então, Pastor Lucas, sobre isso que você falou agora, eu obviamente, né, às vezes vou no shopping com minha família, não agora, gente, não dizendo que eu estou saindo da quarentena, mas Vou no shopping com minha família de vez em quando, e obviamente que cada um tem a sua parte preferida do shopping, eu penso assim. Minha filha gosta de ir para o andar de baixo, onde tem um pequeno parque de diversões ali. Sim. Para pessoas que moram em São Paulo sabe, né? No Shopping Interlagos, né? Parte de baixo tem pequeno parque de diversões. Minha filha adora aquela parte.
A minha esposa não chega assim, não dá para dizer se ela tem um lugar preferido, né? Ela sempre faz as coisas dela, enquanto eu faço as minhas, aí eu já digo a minha parte preferida. É a editora Saraiva do shopping, né? A única editora que tem ali, eu vou ali e fico olhando. E eu noto isso aí, Lucas, eu noto isso que nós poderíamos chamar de um fenômeno da autoajuda, né? Que está muito próximo dos livros que tem temas de espiritualidade ou religião ou junto com eles. Exato. Né? E você vê muitos títulos do tipo 12 passos para o sucesso, 15 dicas para a felicidade e esse tipo de coisa. Né? Então, assim, eu queria primeiramente simplesmente dizer o seguinte, que eu não estudei suficiente sobre essa temática para dizer que isso tudo são coisas ruins, que os livros são necessariamente ruins nas informações que oferecem. Eu particularmente penso, porque li alguma coisa já, que esses livros às vezes trazem informações relevantes sobre o ser humano no sentido assim, não espiritualmente falando, não o ser humano com a realidade espiritual, mas assim, sobre como é que funciona o nosso lado psicológico, como é que funciona quando a gente está estressado. Eu particularmente já li coisas do tipo assim, como que a gente limita a nossa capacidade de raciocínio quando a gente está num alto nível de estresse. Esse é um conhecimento importante, porque eu percebo, né, pastor Lucas, que eu preciso pisar no freio no meu estresse, senão eu não vou conseguir nem responder como pastor em certas coisas. Quer dizer, e pastores vivem isso, né? Eu preciso atender a essas emergências, isso, mas sem perceber, às vezes, isso tem que ser feito para ontem, né? Sem perceber que se eu começo o dia com essa agenda, a minha capacidade de atender pastoralmente cada um desses casos já é limitada. Né? Isso a gente percebe, às vezes, numa literatura que informa a gente sobre o ser humano. Mas eu sempre gosto de fazer a distinção entre informar e formar. Né? Quer dizer, eu sou informado por coisas, mas aquilo que quando eu leio isso já me deu a minha formação. Antes dessa informação, é com quem eu sou, com a minha formação que eu vou avaliar isso tudo que eu recebo. E eu uso como exemplo, pastor Lucas, algo que uma congregada minha, uma jovem mulher muito querida, né, sempre presente, entrou na igreja na época do pastor Mário, foi batizada por ele. Ela trouxe uma alegria e uma frustração. Ela disse assim, pastor, eu li um livro de autoajuda porque eu não sabia como organizar a minha agenda, eu queria dicas porque eu não tenho tempo para nada. Eu achei sensacional as dicas sobre como organizar melhor o nosso tempo, identificando problemas, o que precisa mudar, né? O que precisa evitar. Só que, pastor, me deu um vazio quando eu cheguei na parte da solução, porque tudo depende tão somente de mim. E não há lugar para Deus nisso. E nós conversamos com ela, né? Eu conversei com ela como pastor dela e tentei explicar o porquê dessa tendência. E é assim, pastor Lucas. Portanto, fazendo eu diria assim, essa ressalva de que há sim informações úteis em muitos desses livros, e eu digo muitos porque eu não li todos, como eu disse antes. Muitos desses livros, há uma filosofia que subjaz o discurso, que está por baixo do discurso, de que você encontra dentro de você mesmo essa chavezinha que você só precisa girar através de certas técnicas. E aí são 12 passos, são 15 passos, são, 90 passos, o que quer que seja. E aí isso permite você caminhar rumo ao sucesso e à felicidade. Associado a isso está essa filosofia, que é algo mais, eu diria assim, implícito, não está evidente, mas está presente. Que é essa ideia que eu falei antes, que o ser humano evolui quando se baseia mais em algo que está dentro de si mesmo e menos no que está fora de si mesmo. E aí que está o perigo dessas coisas, né? De repente, facilmente, essas informações, ou o livro como um todo, eu esqueço de fazer essa leitura das informações com a formação. Eu tenho cristã e de repente aquilo influencia a minha visão da minha relação com Deus e com o próximo a partir da fé e do amor ao próximo. Parte da razão para esta série é ver perceber que membros aqui da congregação estavam sendo em momentos de fraqueza suas, quer dizer, passando por depressão, ou quando perderam alguém, estavam sendo assim, estavam recebendo mensagens de pessoas que pensam assim, com vários vídeos desse tipo.
E nesses vídeos sempre havia, de repente, um apelo a esse problema interno que se você resolver, tá tudo, né, vai passar. E sempre, né, esses videozinhos terminavam com uma pessoa em prantos e o suposto pastor abraçando ela. Eu pensei, que cena bonita de um pastor abraçando um membro e dois chorando. Mas se você faz uma análise semiótica da coisa, você consegue combinar as palavras, o discurso, o fundo musical, o que está acontecendo ali vai resultar num alívio psicológico mental. Não quer dizer necessariamente que isso é boa teologia. E você sabe muito bem disso, pastor Lucas, você está fazendo uma série muito boa sobre isso. É exatamente nesse assunto que eu iria entrar agora, né? Como o ser humano tem se visto, especialmente a partir da ótica e agora da autoajuda. A impressão que dá, e o senhor colocou isso muito bem agora, é que o ser humano tem se visto como autossuficiente em si mesmo. Ele possui forças dentro de si mesmo, e aí, voltando aos passos, né, que nós citamos nos livros anteriormente, o cumprimento, atingir metas e objetivos, estabelecer metas e estabelecer processos, né, que é muito comum. Você vai chegar em algum lugar porque você tem força dentro de si mesmo. E a filosofia por trás disso é muito perigosa quando ela acaba se associando, né, àquilo que nós cremos como cristãos. Por quê? E aqui já vou dar um passinho um pouquinho para frente. É muito perigoso porque a partir do momento que nós temos essa ideia de que nós somos autossuficientes em nós mesmos, nós não precisamos de ajuda. Ou se precisamos, é somente de uma ajuda. E aí uma ajudinha. E aí nós vamos buscar essa pequena ajuda em Deus. Sendo que não é bem isso. Não é este Deus que nós cremos, né? Aquele Deus que vai lá, está dentro de uma caixa e eu busco ele a hora que eu preciso, para aquele momento específico, porque é naquele momento que eu preciso de ajuda, né? Falando dessa questão de um ser humano autossuficiente, eu disse antes que o conceito de ser humano está diretamente ligado com o conceito de Deus que se tem. Lembra que eu comentei no começo? Sim. Então, naquela ideia do Deus que está em tudo, em todas as coisas, que acaba sendo todas as coisas, né? Muito mais um panteísmo que resulta numa esperança final para o fim da vida, que é muito mais uma fusão com a divindade e não uma comunhão com Deus, né? Mas enfim, nesse conceito eu acabo identificando o ser humano como o próprio Deus, num certo sentido. Eu tenho divindade em mim, você tem divindade em você. Então, assim, teologicamente falando, a gente está falando de filosofia e a interseção de filosofia e teologia, né? Sim. Teologicamente falando, o problema aí, ou a autossuficiência, ela se entende que você pode alcançar porque, num certo sentido, você tem divindade em você. Né? E esse é um grande problema. E para responder a isso, pastor Lucas, eu não sei se você vai lembrar, eu usei Jó 38. Sim. Quando Deus entra na conversa. E eu acho sensacional aquela parte. Eu acho que todo o livro de Jó, como a gente aprendeu em aconselhamento com o professor Weirich, né? Excelentes aulas de aconselhamento, acho que todo o livro nos ensina, mas eu diria assim, o capítulo 38, para mim, é um momento que muda, né? Que dá uma outra direção, porque quando Deus responde, ele não se explica, como os outros queriam explicar. Quer dizer, Deus não cria uma teodiceia, como os amigos de Jó queriam criar, né? Quer dizer, não precisa se justificar. Qual que é a resposta dele? A resposta dele, aí eu deixo para aqueles que acompanham, se quiserem ler em casa, né? Ele começa dizendo assim, né? Versículo 4, capítulo 38, onde é que você estava quando eu criei o mundo? De cara criando essa distinção entre criador e criação e perguntando para aquele que questionava ele, onde é que você estava naquele momento? Então, é importante notar assim, que essa autossuficiência passa por achar que existe uma divindade ontológica em nós, quer dizer, na nossa essência nós somos Deus, num certo sentido. E a palavra de Deus deixa muito claro que existe criador e criatura, né? Então isso é uma coisa importante para a gente dizer. E assim, além disso, pastor Lucas, eu fiz aquela distinção na segunda mensagem entre ajuda e resgate, né? E é importante a gente falar disso para dizer o seguinte, né? De repente, em várias coisas da vida, eu preciso de uma ajuda e de repente
aqueles conhecimentos sobre o ser humano que eu posso ver como bênçãos do âmbito da criação, eu posso contar com eles e de repente eles vão aparecer nesses livros de autoajuda também, né? E isso pode até me ajudar. O problema é que por causa daquela filosofia intrínseca nisso, nesses livros, talvez não intrínseca, mas que subjaz esses livros, Sim. eu vou achar que eu não preciso mais da ajuda de Deus. Isso é um erro. Na Bíblia eu preciso da ajuda de Deus sempre, e eu preciso também do resgate, que não é com a minha ajuda, que é só Deus que faz. Mas ainda assim, Pastor Lucas, antes de falar do resgate em si, eu queria dizer o seguinte, uma análise bem teológica agora, ou assim, uma avaliação teológica desse pensamento todo e dessas filosofias, né? Dois grandes problemas teológicos, eu diria, principalmente para teólogos da cruz, né? Você entende bastante disso pelo que você tem falado nos seus vídeos, Pastor Lucas. É mais ou menos assim, dizer que simplesmente aplicar técnicas na nossa vida vai nos permitir caminhar rumo ao sucesso e à felicidade. Não estou nem falando de salvação, estou falando de ajuda, Sim. felicidade e sucesso profissional. Acreditar nisso tem dois problemas teológicos nisso. Quase que exclui a realidade do pecado humano, no sentido que o pecado não é só uma falha na nossa relação com o Criador, mas se reflete no nosso dia a dia. Eu não consigo fazer o bem que eu gostaria de fazer, diz Paulo. De falha em fazer. E não só uma falha no sentido moral. A gente sabe que a gente é limitado fisicamente. Você lembrou muito bem, Pastor Lucas, que o coronavírus vem dar um tapa na cara do ser humano, né? Um inimigo invisível que faz a gente mudar os nossos planos, que faz a gente perceber que o ser humano não pode ser autossuficiente, né? E assim, não entrando agora na questão do sofrimento e como nós entendemos o sofrimento como parte do pecado, né? Sim. Mas ficando no nosso foco aqui, a realidade do pecado, por necessidade teológica e lógica, a gente não vai ser tudo sempre como a gente quer. Por isso que eu estou com uma liberdade de novo de trazer aqui a discussão para a interseção entre filosofia e teologia, né? Se você ouvir filósofos existencialistas falando, eles vão falar com raiva, né? O Brasil tem alguns, né? Vão falar com raiva desse discurso da autoajuda, porque eles vão dizer assim, é papo furado, não dá certo. É promessa para ficar rico. Sim. Né? Aprenda a escrever bem, escreva um livro de autoajuda e você fica rico. Né? E por quê? Porque o existencialista, o filósofo existencialista, ele reconhece esse lado negativo do ser humano também. Ele é o filósofo. Eu estou falando daquele existencialista pós-guerra, né? Pós-guerra. Ele vê o lado mal do ser humano. E aí ele reconhece também. E teologicamente falando, e isso aqui é o mais importante. Teologicamente, a realidade do pecado não nos permite achar que é só virar a chavezinha, seguir uma técnica e tudo vai dar certo. E um outro aspecto mais importante para a nossa teologia da cruz, Lucas, algo que se chama, e um filósofo alemão já escreveu sobre isso, a ditadura da felicidade, em que se pressupõe que não há lugar para sofrimento na vida de uma pessoa. Uma vida com sofrimento parece que é menos digna de ser vivida. Essa coisa de que o sofrimento não pode ter lugar na minha vida, senão eu não alcanço, e aí vem de novo a busca da felicidade. E quando na perspectiva bíblica o sofrimento é visto com outros olhos. O sofrimento não é visto na perspectiva da minha busca da felicidade e consequentemente como uma barreira que ou eu elimino ou eu sou eliminado. Sim. Mas o sofrimento é muito mais visto como algo que é parte da vida e até no sofrimento Deus não se torna ausente, mas Ele usa o sofrimento para de repente nos colocar de joelhos diante dele e pedir não só o resgate, mas a ajuda que vem do alto. Então, o texto bíblico que eu usei na segunda mensagem, cujo título era da autoajuda para a ajuda e para o resgate que vem do alto, é aquele texto do Salmo 130, né, em que o salmista ele pede ajuda a Deus em profundo desespero. É interessante que, além do pedido de ajuda, ele pede perdão a Deus. E aí a gente percebe que, embora a gente pode distinguir, né? Eu estou pedindo uma ajuda para algo da minha vida, do meu dia a dia, para o meu trabalho, para conseguir uma promoção no trabalho. Pode ser isso nos nossos pedidos, não era o caso do salmista, mas pode ser isso no nosso pedido.
Mas na Bíblia a gente não consegue desassociar esse pedido ao fato de que nós precisamos do perdão de Deus, porque nós não merecemos receber de Deus o que Ele tem para nos dar, a ajuda. E aí, consequentemente, não tem como desassociar a nossa ajuda no nosso trabalho, de um reconhecimento de que se Deus me ajudar, não é porque eu mereço, mas é pela paterna e divina bondade de Deus. Eu reconheço que há uma distinção entre ajuda e resgate, né? E eu posso, sim, buscar ajuda em coisas que são conhecimentos do âmbito da criação de Deus, mas na Bíblia eu sou necessariamente levado a reconhecer que a minha realidade como ser humano pecador me faz com que eu não possa simplesmente exigir que Deus vai me ajudar e simplesmente determinar que eu vou ter o sucesso. Me coloco como um pobre, miserável pecador que precisa da ajuda, reconhecendo que eu preciso do perdão dele e que eu me baseio nesse pedido na paterna e divina bondade dele, na misericórdia dele. Também Tiago, capítulo 3, é um texto que nos ajuda nesse sentido. Tiago, capítulo 3, 2 e 3, fala de uma sabedoria que vem do alto, ou seja, não é algo que a gente busca dentro de nós, uma sabedoria que vem do alto. E quando fala em algo que vem de dentro de nós, fala o seguinte: é do coração que procedem isso, isso, isso e aquilo. E aí é interessante que a Bíblia nos convida para olhar para o alto para buscar sabedoria, e quando nos convida para olhar para dentro de nós, a gente percebe que é dali que procedem coisas ruins. Né? E aí, então, a gente percebe que, numa perspectiva bíblica, esse discurso, esse ser humano que se autoexalta, né? Esse ser humano da autoajuda, ele acaba caindo por terra. Né? E sem contar quando a gente está falando de salvação. Aí a gente fala muito mais de um resgate, ou melhor dizendo, a gente precisa falar de um resgate e não de uma ajuda. Eu usei uma ilustração, pastor Lucas, naquela mensagem, na segunda mensagem, que foi justamente, né, narrei a situação de um resgate numa praia brasileira. Né? Talvez alguns assistiram o vídeo, em que o salva-vida ele tem uma câmera presa à sua cabeça e ele percebe que as pessoas estão se afogando, é um grupo de pessoas, ele pula daquela pequena casa-mata onde ele está, ele corre em direção à água, sobe no jet ski, vai até lá, e é perceptível nitidamente que primeiramente ele queria apenas oferecer instruções, ajuda para as pessoas se segurarem no jet ski, na corda, e ele assim tirá-las da água. Ele percebe que não dá certo, elas iam afundar o jet ski e iam morrer porque estavam desesperadas. Ele pula na água, ele diz para a pessoa: não segura em mim, é eu que vou segurar em você. Coloca a mão aqui e não ali. Espere, ouça o que eu tenho a dizer. Ele faz isso com o outro e essa atitude se repete e as pessoas só são salvas porque ele não apenas ofereceu ajuda, mas ele fez tudo o que era preciso para resgatar elas. Sim. E eu usei essa ilustração, pastor Lucas, para dizer que na Bíblia tem claramente a diferença entre ajuda e resgate. E quando a gente fala de salvação, vida eterna, relação com Deus, a gente está falando de um resgate que só Cristo traz. Né? Nos resgatou na cruz, morreu na cruz por nós, mas também deixou o túmulo vazio, não só a cruz vazia, mas o túmulo vazio, venceu a morte, nos compra de volta para Deus, paga o resgate, e isso é fundamental para que a gente não confunda as coisas. E essas filosofias confundem tudo. Podem observar. Pegam assim premissas de algo que é do nosso dia a dia, aplicam para uma lógica da nossa relação com Deus, confundem tudo e confundem a fé daqueles que sabem e já confessaram a fé de que somos salvos tão somente pelo que Cristo fez por nós na cruz. Você colocou aqui exatamente a respeito de como Deus ele nos resgata do pecado e da morte através de Jesus Cristo. E para nós entendermos realmente esse funcionamento, como isso é de maneira bem direta, é preciso que nós entendamos uma coisa muito importante. E aqui isso você coloca na sua última mensagem também, pastor, é por isso que eu vou me valer desse argumento e nós podemos desenvolver isso um pouquinho mais, e aqui nós estamos nos encaminhando ao final da nossa conversa, a respeito especialmente de que não é suficiente, essa é a palavra certa, nós conhecermos somente que Deus nos ama e ok. É necessário de fato que nós conheçamos a palavra de Deus.
A palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos mostra quem ele realmente é. E aqui eu não digo somente a palavra de Deus, a Bíblia. E isso é interessante porque você tenta não assustar os seus membros naquele sermão, né? Dizendo que a palavra de Deus não é somente a Bíblia. Você pode falar um pouco mais sobre isso. Mas na palavra de Deus revelada em Cristo, na simples e humilhante cruz. Ele retira do ser humano toda a glória, ele retira do mundo todo o poder e majestade e coloca sobre o humilhante, sobre o simples, que é a cruz de Cristo, né? E ali nós encontramos a mensagem do resgate de Deus, da simplicidade da cruz. Legal, pastor Lucas. É verdade, eu falei sobre isso dentro da seguinte situação que eu percebo. E aqui, de novo, sempre fazendo aquela leitura da nossa cultura ao redor, que às vezes enfraquecem as nossas bases, porque a gente se confunde, necessidades na vida da igreja e o que a palavra diz. E é mais ou menos o seguinte, eu não sei se você já percebeu isso, pastor Lucas, talvez outros pastores já perceberam, que tem pessoas que tendem a substituir o conhecimento da história maior da Bíblia, conhecimento da palavra de Deus a fundo, e até mesmo, dá para dizer assim, substituem uma espiritualidade bíblica, que eu já quero falar ainda no final, antes da gente concluir, por uma maneira de viver a fé em que a pessoa busca inspiração em textos compartilhados no Facebook, no WhatsApp, compartilham aquilo. Uma vez, outro lugar que eu trabalhei como pastor, visitei uma pessoa que estava afastada da igreja, e você sabe, né, pastor Lucas, as pessoas leem mais a Bíblia que o próprio pastor, geralmente, em casa, né? Quando não vão na igreja. Não, pastor, eu leio a Bíblia em casa, eu faço as minhas orações. E tem mais, pastor, a pessoa me disse no final da visita. Eu recebo muitas mensagens, isso foi na época dos e-mails, né? Eu recebo muitas mensagens por e-mails, né? Mensagens bonitas que falam sobre Deus, e eu faço a minha missão, eu encaminho para as pessoas. E assim como é hoje talvez está pior, mas naquela época já era assim, né? Essas muitas mensagens muitas vezes apresentam essa espiritualidade muito líquida, né? Sim. Quer dizer, todo mundo aplica na sua vida como bem entende, né? Desde o camarada que acredita em Cristo para o camarada que de repente pensa que Cristo é só um espírito evoluído. E nessa busca por textos que inspiram como maneira de viver a espiritualidade, né? E que levam muitas vezes a só uma internalização da fé, coisas assim, eu pensei assim, ora, na Bíblia tem uma palavra que inspira, né? Um texto inspirado, né? Sim. A história, tem uma história envolvida. E nessa história a gente sabe que há uma promessa da vinda do Salvador depois da realidade do pecado. Essa promessa já é feita logo em seguida. E essa promessa se cumpre. E Jesus Cristo, então, como palavra encarnada, ele é aquele que vem em direção ao nosso resgate. Eu brinquei naquele dia, pastor Lucas, que eu não quero dar um susto em vocês, mas para a Bíblia apenas não é o todo da palavra de Deus. Por que eu disse isso? Porque para nós luteranos e para muitos outros cristãos também, embora nem sempre isso está tão claro, Cristo é a palavra encarnada. Cristo é a palavra primeiramente, que se fez carne, que veio para nos resgatar, né? Também a proclamação é palavra de Deus, quando baseada nas Escrituras, porque a Escritura é a palavra escrita de Deus, inspirada por Deus. E a partir disso, então, a minha ênfase, pastor Lucas, naquele dia, foi tentar mostrar que muitas vezes essas mensagens que visam inspirar para o meu dia de hoje, elas não são centradas nesse que é a palavra encarnada e que vem para nos resgatar. Não reflete e nem é possível interpretar essas mensagenzinhas às vezes à luz da história maior das Escrituras, e ao mesmo tempo, quando a gente pensa que a vida de fé é essa vida isolada, que eu só leio a Bíblia em casa, a minha fé está em grande perigo, porque eu acabo, dentro de tudo isso que eu falei, por causa da influência, né, de conceitos de Deus moldados com mãos humanas, dentro de uma visão do ser humano que não gosta de ouvir aquilo que vem de fora de si. Eu leio a Bíblia em casa, escolho o que eu quero e fico só com a parte que eu bem entendo. E aí, de novo, de repente, a interpretação bíblica provém de um Deus moldado com as minhas próprias mãos e de um ser humano de uma espiritualidade completamente internalizada e idealizada. E o que a Bíblia nos permite afirmar com clareza é que a gente olha para fora de nós, para o alto, para receber o resgate de Deus e também a ajuda,
e a gente não olha para dentro de nós depois, só olha para nós mesmos para reconhecer com os mandamentos, né? Quer dizer, como eu brinco aqui com o pessoal, e a gente já tem como luteranos articulado de outra forma, olhar para os mandamentos é olhar para a nossa imagem sem o Photoshop. Ali tem um pecador, né? E depois disso, olhar para Cristo e o resgate que vem do alto, o perdão, e a partir desse perdão, o que a gente faz? A gente olha para o próximo. Sim. Nota que não é, de novo, uma internalização da fé e nem uma idealização do ser humano. É um olhar para fora para reconhecer quem nós somos e quem Deus é, e aí uma concretização da vida de fé. É uma super espiritualização que foge ao concreto, que foge ao dia a dia. E eu pude falar isso, pastor Lucas, trazendo uma situação que eu vivi há pouco tempo. Eu estava num voo deixa eu pensar, de Porto Alegre para São Paulo, e sentou um camarada do meu lado, uma pessoa inteligente, bem articulada, um médico, e quando percebeu a minha conversa com a minha filha, puxou o assunto, perguntou quem eu era e tal, quando eu falei que eu era pastor, ele me disse que ele não disse que ele é espírita, né? Ele disse que ele é alguém que olha para a fé com olhos da ciência, mas ficou visível que ele é espírita, né? E tentou me convencer que, na verdade, o ensino bíblico como os cristãos têm hoje é uma fé ultrapassada. Tu vê só. Que uma fé evoluída e correta, segundo ele, é essa que o ser humano, sim, olha mais para dentro de si mesmo, não fica ali olhando só para o pecado, mas olha para o potencial em si e coisas assim. E aí, então, eu falei dessa situação que eu vivi para a minha congregação, e a partir disso pude endereçar coisas que às vezes se pensa dentro dessa visão de espiritualidade evoluída que nós precisamos alcançar. E uma das coisas que se pensa nisso, e que esse cara deu voz na conversa comigo a isso, foi o seguinte, que Jesus, no Sermão do Monte, ele mostra que a espiritualidade já tinha evoluído do Antigo Testamento para a vinda dele, quer dizer, ele vivia. Então, com a minha congregação, eu pude reler parte do Sermão do Monte, em que Jesus fala que ele não veio abolir a lei, que ele veio cumprir, aí daquele que remover, né, qualquer parte da lei, e Jesus afirma, na verdade, eu até disse para as pessoas assim, pastor Lucas, e acho que entre pastores a gente pode debater isso, mas eu disse assim, na verdade, Jesus não abandona aquilo que aquilo que é a essência da lei do Antigo Testamento e que é mantido no Novo Testamento, mas ele vai muito mais a fundo do que as pessoas iam. Ele faz as pessoas olharem para o seu coração, e olhando para o seu coração, as pessoas percebem que precisam que alguém maior, melhor, venha e cumpra a lei no lugar deles, né? Pessoa, no lugar delas. E aí, ainda assim, a gente pode ver na interpretação dos mandamentos de Jesus, ao mesmo tempo, algo mais ou menos assim, Jesus nos puxando para ele dizendo, tu precisas de mim. Ao mesmo tempo dizendo, teu próximo agora precisa de ti. Vai. Quer dizer, cuida do teu casamento e da esposa do teu próximo, quando fala sobre o adultério, né? Não matarás, não tenha raiva, para que não haja uma divisão entre tu e teu irmão e coisas do tipo assim, pensando no próximo, né? E aí, às vezes, se deixa de falar verdades. E a verdade, primeiramente, do pecado, que nós estamos mortos em nossos pecados e maldades, se deixa de falar isso. Acho que esse não é a nossa falha, pastor Lucas, acho que não é a nossa luterana, mas às vezes se deixa de falar quando a Bíblia claramente diz, olha, a tua vida de fé agora não vai ser vivida olhando para ti mesmo e achando virtudes dentro de ti. Nosso entendimento luterano não é de um olhar para dentro de si e depois, então, de achar virtudes em si e alimentar essas virtudes. Primeiramente, é um olhar para fora de novo, para o próximo, para viver a vida concreta. E aí, Jesus resume, né? Amor a Deus acima de todas as coisas, com coração, alma e entendimento, amar o próximo como a ti mesmo. E aí, assim, para que as pessoas percebam que essa coisa de olhar para si mesmo, para achar a chave, virar ela, caminhar rumo ao sucesso, cultivar virtudes em si mesma, está longe da espiritualidade bíblica. Essa antropologia do ser humano da autoajuda, ela leva a uma internalização da fé e uma idealização do ser humano. A visão bíblica do ser humano, que está ligada à visão de quem é Deus,
né, e de como ele vem até nós através de Cristo, leva a uma externalização da fé. Eu olhar para fora e uma concretização da fé através do amor ao próximo, que falha. Isso é importante. Uhum. Falha da gente, a gente se volta de novo, como o salmista, que era alguém do povo de Deus. Isso é importante dizer, eu enfatizei para as pessoas. Senhor, eu preciso de Ti, estou em profundo desespero. E aí, no desespero, a gente olha para cima. Uhum. E reconhece que precisa tanto do resgate como da ajuda que vem de Deus. Muito bem, pastor. A conversa está muito boa, assim como são todas as conversas que a gente tem aqui. Graças a Deus temos tido bons bate-papos com bons teólogos, né? E muito obrigado por ter aceitado o convite, muito mesmo. Eu quero te pedir, de repente, tens algumas palavras finais aí para endereçar aos nossos ouvintes a respeito do tema, enfim, palavras finais que seriam importantes para essa discussão? Então, pastor Lucas, eu acho que uma coisa importante a ser dito no final é o seguinte. Eu disse antes que a filosofia que está presente ali, embora não tão evidente nesses discursos todos de autoajuda, é que o ser humano, ele evolui quando ele percebe e trabalha de uma maneira, age de uma maneira como se ele dependesse menos do que está fora dele, mais do que está dentro dele, do poder interno. E eu diria assim, se a gente quisesse falar sobre evolução com respeito à vida cristã, daria para dizer assim, que a gente está evoluindo na nossa vida, caminhada cristã, quando a gente percebe que a gente depende mais do resgate que vem de Jesus Cristo e se coloca de joelhos diante dele para buscar o perdão e a vida que ele nos dá, que depende mais da ajuda que vem de Deus, e ainda assim a gente não quer repetir os erros de ontem no dia de hoje. Sim. Mas a gente reconhece que a gente falha por sermos pecadores. Mas eu diria assim, se a gente quer falar então, resumindo e concluindo, de uma evolução ou um progresso na nossa vida, é cada vez mais nos colocarmos ou reconhecermos mais do que ontem, hoje, que nós dependemos do resgate e da ajuda que vem do alto. Muito obrigado, pastor Lucas, parabéns por esse trabalho aí, eu acompanhei alguns dos vídeos, estou achando muito bons, e fico feliz também que você tem outras pessoas aí acompanhando já e que talvez vão acompanhar esse bate-papo também. Foi muito bom para mim, pastor Lucas, e um abraço a todos que acompanham aí e que vão assistir esse vídeo. Até mais. Fiquem com Deus. Para você que assiste esse vídeo, assistiu até o final, muito obrigado mesmo, com certeza foi muito, muito proveitoso. Desejo a todos vocês as mais ricas bênçãos de Deus e não se esqueça, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, com certeza terão mais podcasts saindo aí nas próximas semanas. A todas as mais ricas bênçãos de Deus e até a próxima. Tchau, tchau.